Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um ensaio filosófico que, olha, tem dado o que falar. Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. A ideia é explorar o argumento central dele, sabe? Como a sociedade ocidental teria mudado de um modelo mais disciplinar para essa tal sociedade do desempenho. E o que isso tem a ver com burnout, depressão, essas coisas? Pois é uma análise bem forte. O Han basicamente diz que a gente saiu de uma era que ele chama de imunológica, né? Que era muito definida pela negatividade, pelo medo do outro, do estranho, e entramos numa era neuronal. O problema aqui não seria mais o de fora, mas o excesso de dentro, sabe? Um excesso de positividade, de performance, que acaba esgotando a gente por dentro. Certo. Então vamos aprofundar um pouco nisso. Aquela sociedade anterior, que o Foucault chamava de disciplinar, ela funcionava muito na base do não pode, né? Das regras, das proibições, e o Han diz que isso mudou. Agora é a sociedade de desempenho, com aquele lema sim, nós podemos. É uma busca sem fim por mais performance, mais resultado. O mais chocante, talvez, é que ele diz que essa aparente liberdade toda não gera mais os loucos e delinquentes como antigamente. Gera depressivos e fracassados. Pesado, né? É pesado, mas faz um certo sentido se a gente pensar na pressão que a gente internaliza, né? Não é mais um chefe mandando diretamente. É tipo uma voz interna que diz você tem que ser melhor, você tem que produzir mais. O tempo todo. É o que ele chama de sujeito de desempenho. Tem uma citação do livro que eu acho que pega bem essa ideia. Ele fala que o sujeito de desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o desempenho. E continua: o excesso de trabalho e desempenho agude-se numa autoexploração. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Quer dizer, a liberdade vira uma obrigação de se explorar. É um paradoxo muito forte isso. Exatamente. E isso leva direto para um conceito central dele, a tal violência da positividade. Ele argumenta que esse excesso de estímulo de informação, essa pressão toda para performar, não causa mais infecção, como na era imunológica, mas causa infartos psíquicos, tipo burnout, depressão, TDAH. É uma violência que vem de dentro do sistema, desse excesso do igual, não de um inimigo externo negativo. Por isso o termo neuronal, sabe? Afeta a nossa psique. Essa ideia de autoexploração voluntária é bem desconcertante, né? Parece que tirar o chefe externo não trouxe a liberdade que a gente esperava. A gente internalizou a cobrança e talvez ela seja até mais forte, assim, porque parece que é escolha nossa. Como sair disso? Então, o Han dá uma pista interessante. Ele diferencia dois tipos de cansaço. Tem um cansaço normal, o esgotamento mesmo que isola a gente, que é resultado direto dessa autoexploração, desse excesso todo. Mas ele também fala, inspirado num escritor, o Peter Handke, de um cansaço fundamental. Esse seria diferente. Não é o cansaço que fecha, mas um que abre. Abre para o mundo, para a pausa, para a contemplação, para a possibilidade de simplesmente não fazer nada. Um cansaço que talvez possa até ser bom, reconciliador. Hum, interessante essa ideia de um cansaço bom. É um contraste enorme com a figura do sujeito de desempenho, né? Que o Han descreve quase como um animal laborans moderno. Um trabalhador que se explora até não poder mais, quase em guerra consigo mesmo. É bem diferente do Bartleby, lá do Melville, que adoecia pela monotonia, pela recusa passiva e não por essa hiperatividade toda. Sabe? Aquela necessária para a cultura, para pensar de verdade, para ter criatividade. Ela se perde com essa coisa de fazer mil coisas ao mesmo tempo, multitasking, que para ele é um retrocesso, na verdade. Essa sociedade superativa, sempre ligada, gera um nervosismo constante pela falta de pausa, pela falta da negatividade no sentido de poder dizer não, de parar um pouco. O Nietzsche já falava disso, né? Da importância de fortalecer o lado contemplativo. Então, para a gente amarrar as ideias, Sociedade do Cansaço basicamente diagnostica as nossas doenças atuais, né, como resultado desse sistema que exige desempenho máximo o tempo todo.
E que acaba confundindo liberdade com uma espécie de autocoerção que leva a gente para o limite. Precisamente isso. Ele mapeia como essa busca incessante por positividade, por performance, pode, no fim das contas, nos adoecer e gerar uma forma de violência que é silenciosa, mas sistêmica. Fica então uma provocação para a gente pensar, né? Se essa cultura da hiperatividade e do desempenho está levando a gente para o esgotamento individual e coletivo, será que seria possível a gente cultivar mais aquele cansaço fundamental que o Hunt descreve? Aquele cansaço que talvez permita uma pausa, uma contemplação e, quem sabe, uma reconexão mais saudável com a gente, com os outros, com o mundo. É uma reflexão importante para levar para a vida, eu acho.